Aí pessoal, tudo bem? Pastor Ana Batista aqui pelo programa Verdade de 10 Minutos. Um abraço a todos aqueles que sempre me acompanham pelo canal e também os temas que tenho tratado com vocês aqui, obviamente de interesse cristão. Lembrando sempre que meus esforços como cristão, como pastor e teólogo, visam amparar a Igreja do Senhor Jesus Cristo nos últimos tempos com a fé que salva. A fé que entendemos que está na sua atividade messiânica e a sua atividade humana prescreve fé, é a normativa da fé que a igreja tem que obedecer. Espero que tudo que esse canal vem produzindo tenha te edificado em algum ponto da tua fé, da tua vida cristã. Bom, meu tema hoje aqui é a Igreja 2030. Como todo mundo percebe, não falta materialidade para nós tratarmos desse assunto. E hoje, em específico, nos direcionaremos para falar disso aqui: sexualização infantil e jovens da ONU. É isso mesmo, o assunto aqui vai embrulhar o teu estômago, já prepara que você vai enjoar, tá? E, inclusive também o comportamento do Dalai Lama, quando ele se direciona àquela criança e pede a ela para fazer aqueles atos libidinosos. Inclusive vamos tratar também aqui o envolvimento dele com a CIA. É isso mesmo. Bom, meus propósitos aqui é mencionar o relatório de 2023 da ONU sobre sexualização infantil, que propõe atividades sexuais consensuais, entre elas sexo fora do casamento, relações sexuais do mesmo sexo, aborto, atividade sexual adolescente e trabalho sexual, que é a profissionalização da prostituição. Por que ela se preocupa tanto, né, com a corrupção da humanidade? Os meus objetivos específicos aqui, inclusive, é julgarmos o comportamento desse líder religioso Dalai Lama, monge budista, que durante um evento filantrópico da M3M Foundation pede para o menino subir no palco e depois de um abraço do líder religioso, Dalai Lama pede para o menino beijá-lo na boca e depois chupar a sua língua. Foram perguntar para ele por que ele tinha feito aquilo e ele classifica como um ato puro e brincalhão. Tá? Isso obviamente para aqueles que são mais idiotas. Acreditaram nisso. Tá? O entendimento é que foi um teste piloto educacional, usaram esse cara já para aplicar, né, a educação e testar a sociedade, também não deixa de ser, do que na verdade vem aí, senhores. Então o que eu vou falar aqui hoje é muito triste. Bom, o detalhe aqui é que este líder religioso budista, ele é o representante da ONU, da COP 2462, que inclui a Agenda 2030, e isso desde a ECO 92, tá? Recebeu o Prêmio Nobel da Paz, é uma pessoa considerada pela ONU como também, né, reconhecida por ela, mas em nenhum momento que ele cometeu esse ato, pedófilo, tá? Em nenhum momento ele foi alvo de nota de repúdio pela Corte Internacional, eu me refiro à ONU, tá? Em nenhum momento foi dado essa nota de repúdio e algum tipo de julgamento, não me importa. Não me importa se ele é de um outro país, de uma outra constituição, de uma outra lei. Não houve nenhuma manifestação repudiando o ato dele, nem por parte da ONU e nem por parte de ninguém. Tá? O que ele fez só foi repudiado em redes sociais, por comentários populares, mas de representantes institucionais, políticos, etc., silêncio total. Então por isso que eu esperei o melhor momento para me manifestar e traduzir esse evento com você e aproveitar já para entrar nessa questão da Agenda 2030 da ONU, que envolve a igreja evangélica e a igreja protestante também, tá bom? E aí você vai entender no desenvolvimento aqui da minha fala, você vai entender os nossos objetivos e os nossos propósitos aqui, tá? Bom, primeiro ponto importante do que a gente vem falando sobre esse tema da Igreja 2030 e da Agenda 2030 da ONU é a identificação do poder mundial, como também a panorâmica histórica, né, dessa força, dessa ordem, esse sistema único, político e religioso mundial. Tá? Então, em todos os vídeos eu venho me preocupando em traduzir isso para você, a identificação desse único poder que traz uma panorâmica histórica de ações revolucionárias, de emancipações e ciclos e etapas dividido por eras. Tá? Então ali dentro desses vídeos eu venho explicando para vocês como que esse sistema e essa ordem humana, a elite global, ela atuou dentro da história, por meio, obviamente, da prerrogativa do que hoje é a franco-maçonaria, tá bom? As divisões
de eras eu venho citando para vocês, e ela chega como etapa final ou obra final, resultado final de todos os investimentos que eles já fizeram dentro da história humana, a era contemporânea. E aí digo, e venho falando sempre dentro dos vídeos, que o sistema político religioso é uma engrenagem desse poder. Tá? É uma plataforma desse poder, um mecanismo de emancipação dessa elite global. E a gente vem tratando que, por exemplo, o protestantismo é um desses ciclos, é uma dessas etapas de emancipação para essa ordem, para esse sistema, que ali existem os paradoxos e as ambiguidades que eu venho tratando dentro dessa plataforma, que é o paradoxo político, como também o paradoxo religioso, que venho citando que todos os blocos, né, criados por eles, tanto dentro da política como dentro da religião, do que diz respeito a tendências e ideologias religiosas e políticas, todas elas trabalham para o mesmo fim. Por isso a ambiguidade. Tá? As ideologias políticas, como também as religiões, por mais diferentes que elas sejam, e também diferentes em doutrinas e conceitos rituais, todas elas cumprem o mesmo papel, que é condicionar a sociedade a um único poder. É uma engenharia, digamos assim, social, o sistema político-religioso, é um programador social, tá? Um levantador de fumaças, vamos dizer assim, que ao mesmo tempo que distrai a sociedade e programa a sociedade com ideologias, pensamentos, variedades, diversidade, todas elas trabalham em defesa de um único interesse, com objetivos políticos e também industriais. Então, quando une Estado, Igreja, política e religião, você já sabe que são eles. Tá? Então, esse mecanismo de sistema e ordem, que é o sistema político e religioso, ele funciona com ciclos, funciona com etapas, com divisões, vamos dizer, de tarefas para o objetivo final, que é a geopolítica e a hegemonia. Que isso parou nos Estados Unidos e agora está sendo transferido para a ONU. E eu venho, obviamente, trabalhando isso com vocês. Gravei o DVD Era Digital recentemente com essa explicação panorâmica e também um pouco sobre essa mecânica do sistema político-religioso, e aí hoje não é minha pauta, eu não vou poder, obviamente, me aprofundar novamente com vocês. Mas tudo que eu vou falar aqui revela, traduz esse comportamento, diríamos assim, mecânico desse sistema, de como realmente atingir os seus planos, os seus objetivos, ao mesmo tempo dando aquele ar, aquela impressão de evolução, de modernidade, que o destino da humanidade ela é um destino traçado pela ideia, pelo pensamento do acaso. Não, senhores, não tem nada do acaso aqui, tudo foi programado. A situação é séria. Bom, mas vamos seguir. Aí quando a gente chega na fase contemporânea, a gente vê a obra final disso. A ONU é uma obra final de todo esse investimento de milênios dessa ordem. A ONU e as suas instituições, ela representa isso, uma plataforma que vai subir, que vai ser governada por um único líder, que hoje assume a gerência mundial, que eles chamam do novo paradigma do poder, né? Al Gore disse isso, né? E ali a ONU hoje assume o parecer de introduzir metas do milênio, a agenda de 2030, e também a administração disso, de propósitos que, em nome da humanidade, ela justifique interessante e importante, mas é onde vai dar a ela mais poder, ao mesmo tempo que os outros estados perdem poder, tá? Que é a ODS e a ODM, que são princípios que ela julga importante os estados agora cumprirem em defesa da humanidade, em defesa dos recursos naturais, etc, etc, etc. Mas tudo isso seguindo o mesmo plano piloto, do que os Estados Unidos, na verdade, conseguiu como geopolítica e hegemonia, em nome da humanidade, buscando razões que, na verdade, vão dar a eles mais ainda poder, tá? Por que o meu interesse de falar isso a você? Porque dentro dessa plataforma supranacional do poder, que é a ONU hoje, existe uma repartição lá, que é a ANAI e a WA, que são duas instituições da ONU que detêm uma rede credenciadas de igrejas que se comprometerem a ajudar a acelerar a agenda de 2030. É uma pirâmide institucional de igrejas credenciadas, associadas à ONU, um braço corporativo que assumiu introduzir e representar as pautas da agenda.
ok? Que entre as principais pautas estão o ecumenismo, diálogo interreligioso e cultural, tecnologia integral, ambientalismo holístico e humanismo político, que a Assembleia de Deus Madureira foi lá assinar a COP26 com o Papa Francisco. Você também vai lembrar um monte de nomes e igrejas que eu tenho dado aqui nessa denúncia. Então existe, observação, uma lista de igrejas que estão compromissadas com a ONU em introduzir a Agenda 2030 dentro das igrejas, e uma delas é a homoafetividade, a homossexualidade, o humanismo político, tá? Que detalhe, a esquerda e a direita está na ONU, a esquerda e a direita política, tá? Então, aí vem a ambiguidade, enquanto eles ficam batendo boca, um querendo destruir o outro, um discutindo razões, etc, 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 do que é certo e errado politicamente, muitas vezes até mesmo de esfera teológica, a contradição é essa. Todos eles estão na lista das igrejas que trabalham para a ONU hoje para acelerar a Agenda 2030. Então, vocês veem que tudo isso é um cenário cínico. Entendeu? A direita querendo destruir a esquerda querendo destruir a direita, mas o que avança para nós? Eu venho frisando isso para vocês. O que avança para a humanidade é a autoridade da ONU sobre os estados e as pautas que ela tem traçado com o objetivo, o princípio mais importante da transformação da humanidade, que entendemos que é a escravização. Senhores, é assustadora a Agenda de 2030. Agora eu quero fazer aqui, dentro dessa observação, o levantamento de um detalhe, porque eu vou falar aqui agora, que depois que esse líder budista foi lá e mandou a criança, pediu a criança se sujeitar a ele com atos libidinosos, configurando uma pedofilia, nenhum líder de igreja evangélica, ainda mais ainda aqueles que estão preocupados com a pauta anticristã da esquerda, que querem derrubar a esquerda por causa das razões, ou mesmo as razões das crianças, da perversidade das crianças, da cartilha educacional da esquerda dentro das escolas com as crianças, Damaris, né? Outros nomes que já citaram essa preocupação, voltaram para a criança, nenhum deles falou desse líder. Depois que ele pediu para a criança beijar a boca dele, lamber a língua dele, ninguém falou nada, ninguém disse nada, ninguém mencionou o cara. Por quê? Não tem a preocupação? Não vem demonstrando essa preocupação com a esquerda? Por que não agora falar de um líder religioso mundial? De uma referência, não só mundial na religião, como também referência da ONU no que diz respeito à paz. Ninguém falou nada, eu digo de representantes do movimento evangélico, seja da esquerda, principalmente os da direita que tem um discurso moralista. Por que não? Não houve nenhum debate, não houve nenhum julgamento, porque o que eu vou fazer aqui é o mínimo. É o mínimo que todo cristão, ou qualquer um que tenha esse instrumento em mãos, possa fazer. Mas eu quero chamar a atenção para vocês, porque não é o interesse deles. Porque aquele momento foi um momento de aplicação educacional e teste piloto, de julgamento e percepção popular. É óbvio que eles não vão contra esse cara. Porque se eles forem contra ele, eles vão contra quem? O Fórum Internacional. Mas ficam discutindo entre si e debatendo entre si de lados políticos. Por quê? Porque o objetivo realmente é o levantamento dessa cortina de fumaça. Dizendo que a batalha deles está dentro do parlamento. Ou até mesmo entre aqueles que têm o lado político específico. Enquanto a ONU avança esse tipo de coisa, e enquanto líderes desse tipo cometem esses atos absurdos, que eu nunca imaginei na minha vida presenciar uma cena como aquela. E a pergunta que eu faço para os senhores aqui, aonde estavam os pais dessa criança? Mas vamos lá. Mas disse o líder, foi um ato singelo, foi um ato puro, foi uma brincadeira, e quem é pervertido são vocês. Foi isso que ele disse para a sociedade, ele não reconheceu que ele errou. Foi essa explicação que ele deu. Mas com certeza, se fosse o meu filho, não estaria naquele palco. Já começa por aí. Né? Mas se fosse o meu filho, eu não ficaria em silêncio. Então, notem o comportamento agora dessa plataforma política religiosa de não incriminar e marginalizar a imagem desse líder religioso. Que eu vou dizer para você quem é ele hoje. Mas agora voltando os nossos olhares para onde interessa, para onde progride, avança poder. Por quê? Porque a Agenda de 2030 da ONU, ela reflete uma coisa que eu venho chamando a atenção há anos no meu trabalho. O confisco de filhos pelo poder do Estado internacional.
Tá? A princípio, Estado internacional, hoje Estado federativo, mas no futuro vai ser internacional. O que seria o confisco de filhos pelo Estado? Quando os pais não têm mais autoridade sobre os seus filhos. Há uma quebra de hierarquia, isso está acontecendo, é uma coisa óbvia, mas lá atrás, anos atrás, que eu venho trabalhando essa pauta, eu avisei, eu venho dizendo, eu venho falando, isso está mais agudo ainda. Dentro desse detalhe de confisco de filhos pelo poder do Estado, existe engenharia comportamental, que está na área da educação, imposição educacional planejada e pré-determinada, que isso está dentro do sistema educacional, transhumanismo, que é uma coisa assustadora, que não só o Estado, como também a Corte Internacional é a favor de que essas crianças recebam financiamento e dinheiro de graça, tanto que o SUS está aí para mudança de sexo. Crianças. Mas eu vou seguir só dando os indicativos da sua pesquisa. Essa agenda de 2030, ela tem uma especificação na ONU. Orientação Técnica Internacional sobre Educação Sexual para Crianças e Jovens da ONU, dirigida a grupos vulneráveis. Quem são esses grupos vulneráveis que eles querem dizer aí? Tá? Detalhe. Vulnerável aqui é quem não tem princípio. Mas vamos lá. Entre os juristas dessa agenda, nós temos um personagem, é o Edwin Cameron, que é um ativista dos direitos gays. Então colocou o cara no lugar certo para ele fazer o trabalho dele. Esses juristas trabalharam nessa agenda por um princípio específico na área educacional, sexual e reprodutiva. Limitações à responsabilidade penal para pessoas com menos de 18 anos. Esse lançamento foi feito em 2018 e 2019 e já foi atualizada, que abrange idades da idade de 5 anos até 18 anos, o que eu vou falar aqui, ok? O artigo proposto, recomendado pela ONU aos estados, reflete recomendações de saúde e direitos sexuais reprodutivos. Reflete-se, primeiro aspecto, o fim da criminalização de condutas associadas à saúde e direito sexual reprodutivo. Eles querem a autoridade política sobre a vida sexual e também reprodutiva das crianças. E lista nessa recomendação atividade sexual consensual entre menores, praticamente a legalização da pedofilia, aborto, a homossexualidade, prostituição profissional e o sexo fora do casamento. Aí vem aquele poliamor, né? Segundo aqui, também consta uso e posse de drogas, a discriminação das drogas contra o cultivo para uso de pessoas que, inclusive, podem ser menores. Que preocupação que é essa com a humanidade? Que, quando não muito, tem a liberdade de fazer sexo como quiser ou da forma como quer e também se drogar e viciar. Tanta coisa para se preocupar nesse mundo para consertar, por que piorar ele? Aí existe um princípio na visão política comunista do embrutecimento e corrupção da sociedade, que na medida em que você abaixa o nível intelectual dela e a corrompe e a embrutece com o materialismo, até mesmo com a iniquidade, você limita a percepção dela, diminui a percepção dela e ela se torna vulnerável para o controle. É isso que esses caras estão fazendo aqui, ok? Mas vamos seguir. Conduta sexual consensual. Aí vem a desgraça. Que a recomendação da ONU é essa aqui. Que a conduta sexual consensual, a partir de agora, ela define que não seja crime qualquer idade mínima que pode ser prescrita, com consentimento para o sexo aplicado de forma não discriminatória. A aplicação não pode estar vinculada ao sexo ou gênero dos participantes ou idade de consentimento
para o casamento. O que quer dizer, observação, que a ONU propõe uma nova conduta sexual envolvendo pessoas de idade mínima, que se for consensual, o sexo pode ser prescrito de forma legal em casos que a ocorrência até mesmo seja doméstica, tanto no que diz respeito à sexualidade como também à reprodução. O que eu estou dizendo aqui é que a ONU propõe que a partir do momento que ficar comprovado que uma criança teve sexo com um adulto de maneira consensual, que isso não seja crime. E a partir do momento em que ela reproduza por meio daquela atividade ou experiência sexual com um adulto, isso também não seja configurado como crime. Ela está dando cobertura jurídica para qualquer ato sexual de um adulto com uma criança que ficar configurado que a criança permitiu. Ou seja, nós vamos ter crianças de 5, 6 anos que vão poder ser pais e mães? Digamos, né? Meninas de 5, 6 anos que vão poder ser mães? Senhor, isso aqui é uma coisa absurda. Mas está na agenda. E aí vem um detalhe importante, e isso já está acontecendo, tá? Aí vem um detalhe importante. Uma cartilha de orientação e estímulo sexual da ONU, identidade e expressão de gênero, segundo ela, que recomenda que adultos ensinem crianças de 5 a 8 anos o prazer físico e também prazer de excitação, que são sentimentos, que ela diz, que são sentimentos humanos, naturais, e podem envolver proximidades físicas com outras pessoas, inclusive de idade maior. O conhecimento, o que ela diz, conhecimento, método de comportamento sexual, ela define ser para uma evolução, incluindo abraços, beijos e toques. Então ela está também dentro da descriminalização da pedofilia, ok? Ela também está dando uma cartilha de orientação sexual para que adultos eduquem as crianças com toques, beijos, abraços, eduquem as crianças a serem estimuladas a procurar o sexo precocemente, como também se sentirem excitadas. De 9 a 12 anos, ela diz aqui, durante a puberdade de meninos e meninas, o ensinamento de masturbação e reconhecendo que não causa dano físico e emocional. Então existe uma proposta e uma recomendação de nova conduta sexual pela ONU que abrange sexualidade e reprodução entre menores de idade e que ela não só propõe o estímulo à educação para a prática precoce do sexo entre menores, como também a descriminalização, me perdoe, de condutas associadas ao sexo entre menores e adultos. Bom, eu vou dizer para vocês que fica difícil para mim ter que dizer isso aqui, pronunciar essas coisas. Me dá nojo, me dá repúdio. Mas vamos lá. Então essa é a questão. Nós temos aqui em andamento uma aplicação de educação sexual, como eu já narrei aqui, envolvendo menores e adultos, nova conduta sexual, pela ONU e na sua agenda, que igrejas evangélicas estão incluídas lá. Obviamente não estão assumindo publicamente que vão fazer isso. Até teve um caso aí das Sociedade Batista, das igrejas batistas, que chegou a falar em público que ela está na agenda, mas a coisa na agenda é que ela não concorda. Agora eu esqueci agora o nome da sigla das convenções da Batista, mas deu essa nota aí, de que há coisas que ela concorda na agenda e há outras que ela não concorda. O que você quer dizer com isso? Você está ajudando a uma instituição a cumprir metas desse tipo, mas a coisa ali que você não se compromete. Então, assim, é cínica a situação da igreja atual. Mas eu quero deixar claro para vocês. Me mostre algum pastor, alguma instituição, que ela esteja nesse momento falando o que eu estou falando aqui agora. Do que envolve principalmente a direita política que assume o discurso moralista. Me mostre algum pastor que está falando o que eu estou falando e expondo o que eu estou falando. Não tem, porque eles não podem ir contra ao que eles estão associados e comprometidos. Ponto final. Eu até falei isso no caso do Nicolas Ferreira, que ele fica
perseguindo a esquerda política, de que quando ele quiser realmente defender o moralismo, que ele vá direto na fonte e vá discursar isso no Tribunal Internacional e dizer para a ONU que a besta anticristo é ela, vê se ele vai. Então é isso que eu quero chamar a tua atenção, senhores. Preste atenção. Aqui na legislação do Brasil, dentro do que eu estou falando, a legislação do Brasil, pela lei 2848, artigo 217-A, relaciona como crime de estupro de vulnerável atos libidinosos e conjugação carnal acima dos 14 anos. É bem capaz que essa idade também vai diminuir para nós aqui no nosso país, mas a definição da legislação já é confirmado que se a partir do momento ficar provado que o menor de 14 anos consentiu com o ato sexual com o adulto, não configura crime também, mas obviamente numa idade um pouco ainda acima. Isso é importante eu falar isso para vocês aqui. Agora, será que isso não vem para cá? É uma coisa meio que óbvia. Nós estamos em processo. Chegou nos 14 anos, antigamente era até mais alta essa idade. Isso vai diminuir. Isso na nossa legislação. Lá nos Estados Unidos, eu queria até fazer uma atualização para vocês rápida aqui. Nos Estados Unidos, que está um pouco muito à frente na evolução disso, já existem projetos de lei nos Estados Unidos sobre não só questões de diminuição da idade penal, do que diz respeito à pedofilia, como também sobre questões de sexualidade para adolescentes e crianças. Existe um projeto de lei lá no Senado, em Washington, aprovado já, 5599, e esse projeto de lei permite intervenções transgênero médicas em menores sem o consentimento dos pais. Vai estudar e pesquisar essa lei, você vai ficar de queixo caído. Os pais não mandam mais. E na medida que os filhos saem de casa, segundo o que a gente leu essa lei, o Estado os acolhe, faz a programação social, muda o sexo deles e depois devolve para o pai e para a mãe. Então, para vocês verem que situação nós estamos, senhores. É um novo mundo? É um mundo melhor? E olha a perspectiva de governo que está surgindo para nós. Agora, entrando aqui no aspecto dessa situação, do comportamento desse líder religioso budista, Dalai Lama, que vai passar o vídeo para vocês aí. E me desculpe, é preciso. Dia 28 de fevereiro, em um evento filantrópico da M3M Foundation, que é uma imobiliária indiana, que chama M3M Group, que é parceira da ONU, não é do acaso, e promove a agenda da ONU, que chama Agenda da Juventude e Educação para Lideranças, com jovens, tá? Ele chama o menor de idade para abraçá-lo, pede para ele beijar e depois pede para a criança chupar a sua língua. Tá? Esse ato de pedofilia com essa criança, tá? Eu entendo que foi uma execução de artigo e lei. Foi um teste piloto para a sociedade realmente ter esse comportamento. Vamos ver como é que as pessoas vão se comportar diante desse cenário. Porque ele não é nenhum idiota, ele não é nenhum burro. Por que ele vai fazer uma coisa dessa publicamente? Para ser condenado por pedofilia. Ele o fez, obviamente, com cobertura jurídica, dentro de um país que talvez até nem possa condená-lo, e dentro de uma corte internacional que também não tem por que falar mal dele, ele se posiciona para cumprir ou introduzir ou aplicar a nova conduta educacional e sexual. Vamos ver como é que vai ser o comportamento da sociedade. E ele não foi, em momento nenhum, condenado, julgado, sequer lemos alguma nota de repúdio da mídia e demais instituições políticas, inclusive da ONU, que já deu até mesmo para ele o Prêmio Nobel da Paz. Dá um prêmio agora de pedofilia para ele também, caramba. Agora, anota para vocês aí. Quem que é o Dalai Lama, o Dalama? Vê quem é o Dalama aqui. Durante a década de 60, o histórico dele com envolvimento com a CIA. A CIA forneceu ao movimento de exílio tibetano um montante de 1,7 milhões de dólares por ano para operações contra a China, incluindo subsídio anual de 180 mil dólares diretamente a esse líder religioso budista,
o Dalai, que de acordo com o documento de inteligência dos Estados Unidos, vamos colocar os links para vocês aí, tá? O Dalai Lama trabalhou para a CIA para fazer parte de um esforço mundial para minar governos comunistas na Guerra Fria, inclusive contra a União Soviética e a China. Inclusive, no que diz respeito à invasão da Baía dos Porcos em Cuba. E ele, em autobiografia, reconhece tal assistência aos Estados Unidos por políticas anticomunistas, ao invés de apoio genuíno à restauração da independência tibetana nos anos 70. Ele reconhece que ele agiu como um agente da CIA, reconhece que cumpriu tarefas políticas para os Estados Unidos contra países comunistas e, ao invés de exercer o seu ofício de líder religioso. Então ele é um agente da CIA, ele é um agente dos Estados Unidos, naquilo que ele faz. E o que ele acabou de fazer com a criança não deixa de ser diferente. O que ele julgou ser singelo, inocente, puro e dizendo que está todo mundo pervertido, entendeu? Agora você entende, ele foi convocado a aplicar o novo artigo da conduta sexual que eu tratei aqui. E detalhe, sem falar do envolvimento dele com um membro da SS, do nazismo, o austríaco Henrique Aher, que inclusive também tem um histórico de envolvimento com ele, aí nós vamos colocar link para vocês, aí para vocês, obviamente, se aprofundarem num assunto. Então eu queria fechar essas informações aqui para exatamente dizer a vocês que é inútil, é vã, qualquer atitude minha e tua como cristão de querer barrar, impedir que a ordem mundial venha, que esse sistema tenha sua emancipação, já dentro de uma visão contemporânea e final. Tudo isso vai se cumprir. As escrituras já definem antecipadamente a vinda do iníquo, do anticristo, que vai não só governar politicamente essa plataforma supranacional, política e econômica mundial, como também religiosa, e dentro de uma sociedade extremamente corrupta e liberal. Tudo isso vai ser feito debaixo de um consenso. Então eu estou trabalhando esse consenso agora, medindo esse consenso com você. O medidor é mais ou menos esse. Como é que vai ser depois que esse cara pegou a criança e pediu para beijar ele e lamber a língua dele? Como é que vai ser depois, aí? Não foi. Tá? É essa a questão. Então a sociedade já demonstra abertura para essas mudanças e grande parte já aprovação. Nós temos uma Sodoma e Gomorra já em vista, não só cultural, não só cultual, como também política. A perspectiva aqui é essa, que daqui a algum tempo você não vai poder mais definir a educação para o teu filho, você não vai poder mais definir que tipo de filho você quer, você não vai poder mais ter direito sobre o teu filho. Quem vai definir isso vai ser o Estado. E detalhe, as igrejas trabalham agora esse sentimentalismo, esse humanismo, para que aos poucos aqueles que estejam dentro dela entendam e compreendam o seguinte, que tudo é normal e está sendo aceito por Deus, que é o que está acontecendo agora com as igrejas inclusivas, as igrejas acolhedoras. Aí não faz muito tempo o Ricardo Gondim não veio e não oficializou isso, como demais da esquerda política. Então, senhores, tudo que eu estou falando aqui é inevitável, isso vai acontecer. Bom, mas e nós, pastor? E essa classe de cristãos que se submete à Escritura e à obediência, à fidelidade de Cristo? O que será de nós? O que será de nós que, além de sermos privados de falar e expressar nossa opinião como cristãos, de que nós vamos ser perseguidos e vamos ser varridos da história se Jesus não voltar? A perspectiva canônica do nosso Senhor é que a igreja aguarde que ele volte. Porque a saída é essa. É que Jesus volte e a gente saia daqui. Porque enquanto estivermos aqui, precisa do direito da resposta. Que é o que eu estou fazendo aqui agora. Ele fez, expôs publicamente, eu achei importante trazer essa matéria para vocês, e traduzir aquele evento filantrópico, que foi pedófilo, e mostrar exatamente as estruturas que estão por detrás daquilo. Não só no incentivo, como também aplicando já a educação, o medidor educacional. Então, o que será das nossas vidas daqui para frente? Com certeza, de manter esse posicionamento, de não só guardar a doutrina, como também explicar às pessoas, de maneira racional e bíblica, porque pensamos assim,
Porque agimos assim. E eu não posso, na minha natureza, não vou falar com natureza de fé, na minha natureza humana, entender e compreender uma relação sexual entre adulto e uma criança. Vão me desculpar. Não cabe isso na minha cabeça. Não é na escritura só, é na minha cabeça. Sodoma e Gomorra, o último degrau para o juízo que se cumpriu lá foi isso. Foi essa depravação afetar e chegar à classe dos menores. Que as crianças é o símbolo do reino de Cristo. É o símbolo da sua pureza, da sua santidade. Então, eu queria chamar essa atenção para vocês, para que realmente a nossa cabeça, o nosso coração, a nossa vida, o nosso empenho como cristão, defenda isso. Defenda os poucos que restam. Cuida dos seus filhos. Cuida das crianças que estão dentro da igreja. Se preocupe em educá-los, em doutriná-los, em fazê-los com que eles sintam o amor de Cristo, em orientá-los para o que vem aí. Porque com certeza vai ser muito duro e muito difícil o que nós vamos ter que enfrentar. Ok? Eu tenho filhos, eu acredito que muitos que estão aí me ouvindo também, mas eu não entrego os meus. Eu não sei você, eu não entrego os meus. Então vai ter que muita gente deitar aí, porque nos meus, quem mexer, eu não vou pregar evangelho. Para esse aí que mandou beijar a boca dele e lamber a língua, você pode ter certeza. Esse é um que eu ia ter prazer de fazer ele deitar do jeito que ele estava lá. Você entendeu? Mas, infelizmente, não são todos que têm essa percepção, esse julgamento e essa noção de gravidade. Nós temos uma pedofilia agora, aceita, juridicamente acolhida pela nossa legislação, isso aos 14 anos de idade, para baixo é proibido, lembra? 14 para cima é permitido e abaixo ainda é crime, que relaciona crime de estupro de vulnerável, lembra? Mas, em compensação, a ONU quer relaxar, né, essa lei e fazer com que ela atinja 5 anos de idade, tá bom? É isso aí. Senhores, com muita dificuldade eu falei sobre esse assunto. Espero no meu Senhor Jesus não ter que falar isso de novo, porque me dá muita tristeza, pavor. Um abraço a vocês. Jesus está voltando, não precisa falar isso para você. Né? Você sabe disso. Espero no próximo vídeo tratar esse assunto. E pastores, da direita moralista, vamos falar do Dalama? Vamos falar daquele evento? Vamos, ao invés de atacar a esquerda política, por que vocês não falam dele, do agente da CIA? Um abraço, Deus abençoe todos vocês, fiquem na paz.